Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Apoio Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. É claro que a desestatização não sai da pauta do nosso debate. Isso devido à importância da desestatização, concessão ou privatização do maior porto da América Latina. Hoje, reuni um time qualificadíssimo para que a gente possa debater este tema e esclarecer todas as tuas dúvidas. Para isso, recebo o presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral. Presidente, obrigado pela tua presença e a tua disponibilidade aqui com a gente. Obrigado a você, Marcos. É uma honra estar aqui com você, dividindo esse painel de discussões aí, também com os nossos convidados, né? Angelino, Caputo, Gesualdo, Caio Morel, Sérgio Aquino. Muito honrado estar aqui. Como o presidente Biral já apresentou, né? Eu trouxe um time aqui, presidente, para debater a desestatização com você, né? Não poderia ter vindo sozinho. Então, deixa eu já cumprimentar aqui Angelino Caputo da Arbitra. Angelino, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Maxwell. É um prazer estar aqui participando do seu programa e pode contar com a gente aí para enriquecer o debate. Deixa eu também cumprimentar e dar minhas boas-vindas aqui para Gesualdo Silva, da BTP. Gesualdo, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Viral. É um prazer estar aqui participando do seu programa com pessoas tão ilustres aí, como o nosso amigo Viral, Sérgio Aquino, o Caio e o Angelino. Sem dúvida, teremos um excelente debate. Muito obrigado. Deixa eu apresentar também aqui para vocês Caio Morel, que é lá da Abratec. Caio, obrigado pela tua presença aqui, enriquecendo também esse debate que é tão importante para a nossa região e para o nosso país, né? Quem dirá para o mundo, né? Boa tarde, Maxwell. Muito obrigado pelo convite. Como você bem falou, é um tema de suma importância aí para o Brasil e para o Porto de Santos. Esperamos aí poder contribuir bem aí para esse debate, junto com os nossos companheiros aqui, que já foram todos nomeados. E, por fim, deixa eu apresentar aqui nosso presidente, né? Todos já conhecem também, nosso presidente da Federação de Operadores Portuários, Sérgio Aquino. Presidente, Aquino, obrigado pela tua presença aqui junto com a gente. Maxwell, obrigado pelo convite. A FENOP se sente honrada em participar de uma tela, né, de debatedores, de profissionais do nível que aqui estão, liderados por sua condução e liderados aqui pelo presidente Biral e os amigos Caputo, Gesualdo e Caio Morel. E nós aqui agradecemos e damos continuidade aqui a esse debate, conforme eu disse inicialmente, tão importante para nós. A dinâmica do nosso debate vai começar pelo presidente Biral e depois eu vou chamar aqui os nossos comentaristas, né, do jornal também, da coluna de Poupa Proa, para que possam aí fazer os seus comentários em relação à fala do presidente Biral, e depois, no segundo bloco, eu vou inverter. Vou fazer um questionamento para os nossos comentaristas, e aí o Biral, por fim, vai fazer o fechamento absoluto disso tudo. Presidente Biral, deixa eu começar pelo senhor, né? A gente tem acompanhado essa agenda da desestatização e, mais recentemente, a presença do ministro Tarcísio de Freitas aqui na cidade de Santos, numa audiência pública, né? Nós já sabemos que muito das operações já é privatizada, a malha ferroviária é privatizada também. A gente conhece que os acessos também são privatizados e muita gente se pergunta, né? O que efetivamente, presidente, vai ser privatizado nessa proposta que está sendo feita pelo governo federal? Então, Maxwell, o que vai ser privatizado, principalmente a questão da gestão do canal de acesso aquaviário, né? Então, nós temos hoje a autoridade portuária, ela trabalha em conjunto até com a autoridade marítima, mas ela é que é responsável pela autorização de entrada dos navios, né? Em última instância, ela faz esse trabalho hoje com a praticagem, mas também pelo sequenciamento final ali, definição da manobra dos navios, e
esse concessionário privado ele terá que fazer o aprofundamento do canal e ele também terá que cumprir uma série de indicadores de desempenho relacionados ali ao canal, né? Então, por exemplo, ele vai ter que manter um sistema de VTMS com uma disponibilidade de 99%, vai ter que manter os sistemas, né, de sinalização também sem falhas, né? Então, tem uma série de obrigações ali que vão entrar dentro de uma avaliação de fator de qualidade, que ele pode ser, inclusive, penalizado se ele não cumprir. São níveis de serviço, né, que ele precisa cumprir e que vão estar especificados. Além disso, a autoridade portuária hoje, né, isso que vai também vai passar para uma administração privada, é a questão dos acessos rodoviários. Os acessos rodoviários, eles são, hoje, a gente está falando da perimetral, tanto da margem direita quanto da margem esquerda, a manutenção é feita pela autoridade portuária. E, nesse cenário, a gente acha que tem muito a ganhar também. Tem necessidade de investimento para melhoria, para expansão, mas principalmente para manutenção, né? Um outro ponto importante da nossa infraestrutura de acesso é a parte ferroviária. Essa realmente aí ela está sendo passada, né, para a associação que é a FIPS, né, chamada de FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto Santos. É uma associação que está sendo criada, onde você vai ter a adesão dos operadores ferroviários e a autoridade portuária vai participar ali, principalmente como um agente imparcial que vai defender e priorizar os investimentos que vão ser feitos dentro da malha ferroviária do Porto de Santos. Para quê? Para a gente evitar, obviamente, conflitos de interesse, evitar que um investimento, né, não prioritário para o Porto seja priorizado pelos operadores. Então, ainda que não esteja executando, mas a autoridade portuária vai continuar exercendo uma forte influência aí na parte do acesso ferroviário, tá? Fora isso, da parte de gestão da infraestrutura, o que vai ser privatizado, assim, é a parte de desenvolvimento portuário na área Greenfield. Nos contratos atuais que nós temos hoje, eu acredito que até os próprios arrendatários talvez não queiram fazer nenhuma modificação aí nos contratos atuais, né? Também, se quiserem, aí vai ter que ser negociado em comum acordo, mas se os arrendatários não quiserem fazer modificações nos contratos atuais, o contrato segue sua vida normal. Onde ele vai poder atuar é no desenvolvimento das novas áreas, né? A gente está falando de bagres, canil, áreas para estacionamento, e isso talvez não seja realizado no começo, né, da gestão, porque, obviamente, só vai começar a desenvolver a área assim que tiver demanda, né? E o Porto ele já passa por um processo de expansão de capacidade em função desses leilões que estão sendo realizados, mas a gente acredita aí que depois aí de 10 anos a gente já vai começar a ver desenvolvimento nessas áreas, né? Agora, o empreendedor privado ele tem uma condição de trazer outros projetos que a gente nem imagina hoje que possam ser estabelecidos nessa área. Então, talvez a gente tenha alguma surpresa, mas obviamente que vai ter um cuidado muito grande aí para não se investir numa infraestrutura que não seja necessária, né? Ninguém vai investir para ficar com um ativo ocioso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é isso, né? Eu acho que a parte continua a parte da infraestrutura, que aí passa a ser administrado por um agente privado, e o desenvolvimento, né, imobiliário, vamos dizer assim, não é imobiliário, mas é o desenvolvimento dessa área portuária, né? Que vai ficar a cargo do privado. Começar aqui, Biral, se você me permitir, pela letra A, né, pelo Angelino. Vamos seguir essa ordem alfabética aí para que a gente pegue os comentários das associações também, posterior aí à fala do nosso presidente em relação ao que efetivamente vai ser
desestatizado, né, Angelino? E começando por você, se você me permitir, né, eu quero até trazer alguns temas para o cidadão comum. O cidadão comum hoje está associando a desestatização à ligação seca. Isso é fato, né? O cidadão comum percebe que a desestatização está associada a este fato da ligação seca. Mas para os especialistas portuários, na verdade, ainda existem algumas situações que precisam ser debatidas. Essa questão da ferrovia é uma delas, evidentemente. A questão da retroárea também, existe uma preocupação bastante grande nesse sentido, principalmente pelo volume de implementação de tecnologia. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, que é a relação de investimento para com custeio, né? Não adianta só investir se a gente não se preocupar também no custeio. Angelino, qual é a tua percepção em relação a esse ponto especificamente da desestatização do Porto de Santos, posterior à fala do nosso presidente da Autoridade Portuária, Fernando Biral? Acho que o Biral resumiu aí os principais pontos, né? Só quero acrescentar o seguinte: arrendatários, que são empresas privadas que já atuam hoje fazendo a movimentação e armazenagem de cargas e passageiros dentro do porto, que pagam uma tarifa mensal para a autoridade, que vai ser privada, na forma do contrato de arrendamento, além das tarifas pelo uso do serviço, né? Então, o que pode... esse novo gestor do complexo portuário vai ter que ter uma boa relação, e isso vai ter que ser bem acompanhado, inclusive as associações estão ajudando isso, os empresários, para que não haja um abuso ali, que as tarifas não subam absurdamente, porque esse ente vai entrar visando o lucro, certo? Embora seja um modelo de concessão. Concessão é o direito de explorar um serviço público. Então, a tarifa é controlada pela agência reguladora, tem toda uma modelagem que é justamente para dar o quê no final? Mais eficiência e para tirar os gargalos que hoje existem, que são a dificuldade de investimento, isso que a gente já conhece aí, de manter a profundidade, judicialização da dragagem, essas coisas todas. Espera-se que não tenha mais no modelo privatizado. Mas, por outro lado, temos que lembrar que é um privado conversando com outros privados. Então, essa relação tem que ser muito bem controlada para que não haja ali nenhuma preferência, nenhum conflito de interesse, né? E essa coisa é meio inédito, né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado para entrar nesse novo universo. Caio, deixa eu pegar a tua opinião. O Angelino falou em relação às tarifas, eu percebo que isso é uma preocupação bastante grande, né? Haja vista que, evidentemente, isso pode, de alguma maneira, afetar o custo, né? Óbvio que a gente tem benefício nessa relação do privado com o privado, mas, evidentemente, sempre que aumento de custo, preocupa principalmente o investidor quando tem o seu plano de negócios pré-estabelecido para fazer investimentos na monta, que a gente conhece hoje, principalmente dentro do setor portuário. Qual é a posição aí da Abratec, perdão, em relação à desestatização, né? E até propriamente em relação à fala do presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral, Caio? Tá bom. Obrigado, Maxwell. Olha, a questão das tarifas, ela tem um controle a ser exercido pela ANTAC, e foi construído um mecanismo, vamos dizer, de preço-teto das tarifas. Sempre lembrando que a concessionária, a nova concessionária, ela vai ter tarifas que serão controladas e preços que não serão controlados. Alguns serviços ela vai trabalhar com preço e outros com tarifa. As três tarifas do Porto Santos, tabela 1, tabela 2 e tabela 3, elas têm um mecanismo de controle. A gente não fez ainda as contas, porque esse material todo é recente, e a audiência pública termina em 16 de março, quer dizer, daqui a um mês. A gente não fez as contas para saber se esse preço-teto vai realmente representar uma redução de tarifas, conforme foi apontado pelo secretário de Portos durante a audiência pública. Mas existe lá um sistema de preço-teto que pode trazer algum conforto aí para os arrendatários. Essa privatização da Companhia Docas, ela vai trazer uma nova dinâmica no Porto de Santos, que vai ser a dinâmica negocial. Hoje, você negocia, vamos dizer, com o poder público, e você vai negociar com um privado, que nem você, numa relação, vamos dizer, de equilíbrio de forças, a gente espera. Né? Embora né, exista aí essa questão de que o concessionário ele vai ser um monopolista, mas eu acho que ele também vai ser uma empresa que vai querer fazer o melhor para o Porto, tirar, vamos dizer, o melhor proveito do investimento, e então eu acho que pode haver um alinhamento de interesses entre os arrendatários e os concessionários. Esperamos que isso ocorra.
A privatização de Santos é uma coisa extremamente complexa e, pelo que a gente já estudou, o pacote parece que está razoavelmente bem feito. Eu até parabenizo aí o Birau e a equipe que trabalhou. Eu acho que foi pensado em quase todas as variáveis aí possíveis. E é uma janela de oportunidade, né? É uma janela de oportunidade para que você tenha um desempenho mais rápido, né, da administração portuária, né? E vamos esperar que funcione, né? A gente se lembra das privatizações lá do início do governo Fernando Henrique, privatizou-se a CSN, privatizou-se uma porção de empresas e sempre houve muito receio, se privatizou a telefonia e, no fim do dia, o resultado foi bastante bom. Então, vamos acompanhar, vamos esperar. É uma tarefa ainda difícil você conseguir fazer esse leilão, né? Tem uma série de obstáculos, mas a equipe lá do governo e também da SPA está muito focada. Vamos ver como é que a coisa funciona e eu desejo boa sorte ao Birau. Essa questão de ser favorável ou não, vou perguntar para vocês no final da nossa conversa aqui, a posição individual de cada um em relação à realização ou não da privatização nesse ano. Gesualdo, o Caio comentou, evidentemente, sobre as tarifas, né, sobre a modelagem que foi apresentada. Eu vou até, depois da fala do Aquino, chamar aqui o Birau para falar sobre o modelo, efetivamente, e a opinião de vocês também. Mas a gente percebe que, de alguma maneira, né, principalmente o setor portuário vem comentando muito que a gente falava muito em descentralização e centralização em Brasília, né? Quando houve aí a vinda agora dessa equipe técnica, né, a gente falou em descentralização. E aí me parece que com a modelagem, principalmente, haverá uma centralização das autarquias, né? Em Brasília, haja vista que a gente precisa ter os controles federais dentro dos portos, uma vez que os portos são estratégicos para o nosso país. Tem coisas que não dá para desestatizar. E aí, evidentemente, a gente precisa de regulação em cima disso. Queria ouvir a tua opinião em relação a esse ponto e, evidentemente, em relação ao que o presidente comentou conosco. Excelente, Maxwell. É bom a gente deixar claro, né, que nós estamos diante do maior porto em magnitude de interesses, né, envolvido no processo aqui da América Latina, né? E estamos falando de um segmento que é responsável por mais de 95% do comércio internacional brasileiro, 100% do nosso agronegócio, né, sai pelo sistema portuário, e Santos, né, tem um lugar extremamente importante nisso. E não é novidade, né, privatização no setor portuário. Como todo mundo bem já sabe, toda a operação portuária já é feita por privados desde a 8630, né, desde a década lá de 90, e também hoje trabalhamos aí com o modelo híbrido, que nós temos os terminais de uso privado, os tubos, que antigamente só movimentavam cargas próprias e hoje não. Então, o modelo brasileiro é um modelo híbrido, né? Esse modelo que está sendo proposto, né, vamos dizer assim, um modelo nacional, como eu disse na consulta pública, é um misto, né, de um modelo inspirado lá na Austrália, um modelo desenvolvido na Austrália, com ações sendo colocadas aqui no modelo brasileiro para mitigar os problemas que ocorreram lá, né? Uma coisa é fato, os problemas que ocorreram lá, aumento de tarifas, práticas abusivas, isso foi fato. As ações sendo colocadas para mitigá-las ainda não foram devidamente testadas no Brasil no modelo, né? A gente já sabe que nós já trabalhamos aí com a fiscalização da ANTAC, do CAD há um bom tempo, mas esse modelo todo não é um modelo, assim, vamos dizer assim, testado. Isso não impede que se vá, né, para o processo aí do Porto de Santos. Contudo, isso nos sinaliza que precisamos ter uma cautela, eu diria, exacerbada, né? Que nós temos que olhar com bastante cuidado todos os fatores envolvidos aí. Nós, da BTP, nós vimos a desestatização como uma ferramenta, uma das possíveis ferramentas, né, para você obter a eficiência, vamos dizer, como o Caputo falou, dessa administradora, vamos dizer assim, que é a autoridade portuária. A gente sabe uma série de fatores leva à incompetência, fatores legais, outras questões do passado, né, sobre
política partidária na alocação dos membros. Então, nós procuramos formas de resolver isso. E no momento, inclusive, que o Brasil passa por problema aí de orçamentário também, né? Então, há de se ver essa questão. A descentralização nós sempre defendemos como uma forma, né, de se obter também essa eficiência, porque tudo centralizado em Brasília, no mínimo dava uma fila, né? First in, first out, e no mínimo atrasava. A descentralização é um processo. Com a desestatização, se busca, sim, também essa descentralização, porque aí vai passar para o monopolista privado, ele, em tese, teria mais liberdade. Mas essa liberdade dele, que é necessário que tenha, a gente tem que olhar com uma lupa, né? Porque permanece os entes fiscalizadores, permanece a ANTAC fiscalizando agora, não só a concessão, mas continua fiscalizando também esses arrendamentos que vão ser convertidos. Então, assim, precisa-se clarear bem essa ação para que não haja superposição entre, por exemplo, a ANTAC e esse agente privado monopolista, né? E que, ao invés de dar a agilidade que se precisa, pode entrar-se no embate e, às vezes, até contendas judiciais. O presidente Birau falou, realmente, o maior interesse aí são os greenfields a desenvolver, mas são cerca de 64 contratos que existem, que performam hoje, que hoje está possibilitando esse lucro, né? Que pela eficiente gestão também do Dr. Birau e companhia, e diretoria deles, né? Tem dado cada vez mais. A preocupação grande que nós da BTP temos é justamente na segurança jurídica desses contratos, que vão muito além da fase de migração, né? Questões envolvendo reequilíbrios contratuais, questão envolvendo assim da paridade de armas, né, aos atuais arrendatários na negociação com esse monopolista. Isso precisa, alguns mecanismos precisam ser colocados. Então, é isso. Ainda é muito prematuro, né? Poucos dias que foi colocado aí para a gente dar uma avaliada. Se assemelha bastante ao modelo da Codesa, né? Daí não ser tanta novidade para a gente, mas se tratando do Porto de Santos, da complexidade envolvida, né? Precisamos sim olhar com bastante cautela para que tenhamos aí um modelo vencedor. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Gesualdo. Eu vou pelo Aquino agora, né, para a gente finalizar. E aí eu retorno até pelo próprio Aquino, Gesualdo, Caio e Angelino, e finalizo com o presidente da Santos Sport Authority, Fernando Birau, porque eu também gostaria de saber individualmente de cada um ponto de atenção que a gente precisa ter. Mas antes, deixa eu pegar o comentário da fala do Birau para o Aquino, né? Aquino, a gente percebe alguns pontos aqui que são pontos chaves, né, nesse debate, nessa discussão. Tarifa é um deles, a questão da segurança jurídica, a gente está com uma dificuldade gigantesca aqui de conseguir constituir a pera ferroviária, haja vista essa insegurança jurídica que a gente tem dentro do nosso país. Isso independe da relação B2B, né, de empresa para empresa, porque muitas vezes aqui a gente tem um caminho jurídico, no dia seguinte, aquele caminho que a gente tinha uma certeza, ele vira uma incerteza, fruto desta instabilidade jurídica que a gente tem. E qual é a posição da FENOP nesse sentido, né, nesses pontos que foram elencados? E a gente percebe também, né, e aí gostaria até de fazer essa referência aqui, eu acho que o Gesualdo foi bastante feliz, porque o prazo de disponibilidade, até propriamente dos estudos para com a realização da audiência pública foi bastante curto, né, Aquino, e as pessoas realmente sentiram falta de um tempo maior para que a gente pudesse fazer uma análise melhor. Por favor, Aquino. Bem, Maxwell, eu queria resumir algumas questões. Primeiro, a gente precisa saudar e parabenizar a decisão do governo de reverter um ambiente que existia de desvalorização do porto de propriedade pública. Inegavelmente, com a MP 595, todo o mercado, né, ficou chocado com o que foi implantado em termos de regramento e, principalmente, as iniciativas e ações de governo que se sucederam, que, na prática, desvalorizavam o porto de propriedade pública e incentivando, forçando com que o setor empresarial buscasse só o investimento fora, porque era extremamente mais competitivo, o processo era tudo muito mais simples, não é? É lógico que os dois regimes precisam competir entre si
e precisam ter condições de competição. Então, uma coisa que a gente quer destacar e saudar é a vontade do governo de falar, não, preciso mexer dentro do porto de propriedade pública para torná-lo competitivo. E como todo mundo, todo o setor sempre apontou que um dos principais pontos de fragilidade da competitividade era a ineficiência da figura de administração portuária local, né, com todas as suas amarras, todos os seus problemas, né, precisava haver uma mudança nesse cenário. Nós, FENOP, sempre defendemos que a mudança deveria ser feita por mudança de lei, recuperar o que é uma administração portuária e o que é uma autoridade portuária local. Com todo respeito, que está aqui, presidente Birau, que nós respeitamos tremendamente, mas no Brasil não temos autoridade portuária local. A autoridade portuária na legislação brasileira é centralizada, porque o que os estudos internacionais dizem que é de competência de atribuição de autoridade portuária, como aprovar plano, aprovar tarifa, né, desenvolver e gerir contratos, isso é característica de autoridade portuária. E isso hoje está como competência do Poder Central, do Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Portos e ANTAC. Essa medida, né, de buscar um novo modelo, já que não dá para mexer na lei, a FENOP entende, olha, não existe força para mexer na lei, é muita coisa que precisa ser mexida, então vamos buscar uma alternativa de tornar a administração portuária local eficiente e competitiva. Quando você perguntou ao presidente o que está sendo privatizado, a nossa visão é tudo o que a administração portuária local deveria estar fazendo e não consegue porque as amarras lhe impedem, e tudo o que ela faz é tudo isso que está sendo entregue para a iniciativa privada, né? Para que ela possa ter a agilidade e as desamarras. Além disso, agregando novos atributos aí com os investimentos em ligação seca e outras coisas. Quando você fala de segurança jurídica, esse é um ponto basilar de preocupação da FENOP. E aí há um destaque a ser feito. Lógico que o modelo foi muito melhorado com as contribuições que o setor empresarial em especial apresentou ao governo, à Secretaria de Portos. O secretário Pironi foi muito sensível e aberto ao diálogo, incorporou muitos temas propostas lá em Vitória e trouxe isso já para Santo São Sebastião. Porém, há ainda um tema que, inegavelmente, é uma perda para o setor privado atual. Porém, essa perda pode estar sendo compensada pela melhoria da administração. Qual é essa perda? Hoje, todo arrendatário dentro do porto organizado, ele não tem direito adquirido de renovação, mas ele tem direito de disputar uma renovação. Por quê? Porque qualquer novo contrato, hoje, necessariamente tem que ser aberto a uma licitação pública, ou seja, todo mundo tem direito de participar de um processo de um novo contrato. Com a mudança do sistema, os arrendatários perderão esse direito. Por quê? Porque o concessionário novo negociará com quem ele quiser. Não há nenhum princípio que garanta sequer o direito de preferência de quem está com o contrato de arrendamento. Haverá regra de livre mercado. E qual é a garantia que existe que um concessionário privado diga livremente, ele terá esse direito? Não, olha, eu não quero renovar o contrato com o arrendatário tal, não quero, eu estou negociando com outro grupo aqui, ele não é obrigado a abrir como é que ele está negociado, não é obrigado a dar direito ao arrendatário de falar, não, mas deixa eu disputar, eu quero dar uma melhor proposta. Não, é negociação privada. Nós sabemos como é. Hoje, a empresa que quer contratar, por exemplo, uma
empreiteira para fazer a obra de um terminal, ela escolhe quem ela quer botar na disputa e ela escolhe quem ela não quer. Então, esse é um pleito que nós temos apresentado, que nós deveríamos, no mínimo, garantir um direito de preferência ou de participação de quem está no arrendamento, de eventualmente poder cobrir uma oferta que seja apresentada por um terceiro. Mas, voltamos a dizer, a perda desse direito talvez esteja sendo compensada pela agilidade do novo administrador portuário. Não vou me alongar, porque nós temos outros temas. Aquino, você direto com você e direto com os outros comentaristas também, para passar a palavra para o presidente da Santos Port Authority. E aí eu quero fazer 3 questionamentos aí para você. É um bate-bola aqui, eu vou pegar a opinião de vocês e passo a bola para o Biral. Primeiro, o modelo apresentado é o modelo adequado, sim ou não, para você? Eu acho que o modelo apresentado é o modelo possível e necessário. Adequado não é possível a gente ainda afirmar. Por quê? Porque ele é um modelo que não há parâmetro mundial. O próprio Gesualdo já destacou. O modelo mais próximo desse modelo, que é o da Austrália, não deu certo. O Brasil está afirmando que criou um modelo próprio. Eu chamo de Brasport, é um modelo brasileiro, né? Se ele é o adequado, nós só saberemos no decorrer do tempo. Por isso é que nós, FENOP, insistimos também que o ideal teria sido, Maxwell, esperar o modelo dar as respostas em Vitória para depois verificar como eventuais correções em outros portos. O ideal teria sido isso. Minha segunda questionamento, vou pedir para vocês serem o mais direto possível. Bem rápido. Exatamente. Qual o ponto de atenção, né? Se eu pedisse para o Aquino, tem que tirar um ponto de atenção aqui, ó. Isso daqui é muito preocupante dentro dos estudos que foram apresentados. Qual seria esse ponto de atenção que você pontuaria? Olha, eu acho que a gente, primeiro, volto a dizer, nós deveríamos cuidar um pouco mais do direito de preferência ou de recusa ou de poder cobrir oferta dos atuais arrendatários. O segundo tema é que nós tenhamos regramentos que deem... a gente sabe que tem lá a questão de participação de grupos, mas a gente precisa, talvez, fortalecer um pouco mais a participação do CAP em qualquer outro tema estratégico. Já conseguimos ter a obrigação de consulta ao CAP sobre PDZ e outras coisas, mas essa questão de grupos, de domínio, é um tema preocupante no controle acionário. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que existem amarras na participação da licitação, mas ao longo dos anos, como é que isso ficará? Ainda existem algumas preocupações com relação a isso. E para finalizar, Aquino, sim ou não? Dá tempo de sair a privatização esse ano, mesmo com um ano eleitoral? Eu diria o seguinte: o ministro Tarcísio tem mostrado ele tem uma tenacidade muito grande na condução desse cronograma e de todo o seu time. Se nós tivéssemos o ministro Tarcísio até o final do processo, que não o teremos, porque ele sairá para ser candidato, e se não tivéssemos a contaminação do período eleitoral, eu diria 100% de probabilidade. Nesse momento, com essa saída do ministro e o calendário eleitoral, eu não boto 100%. Eu digo uns 80% de probabilidade de que saia. É grande, é muito provável, mas eu não posso afirmar. Obrigado, Aquino. Jesus, deixa eu te chamar aqui, Gesualdo. Desculpa a intimidade, a gente se conhece há bastante tempo, acabou sendo espontâneo. Perdão, presidente. Vou te fazer os mesmos 3 questionamentos, tá? Para eu poder devolver a bola lá para o Biral, e aí o Biral puder encapsular, esclarecer todos esses pontos para nós. Essa é a proposta do nosso programa de hoje. O modelo apresentado, na tua opinião, é adequado? É um modelo possível,
é um dos modelos possíveis, né? A adequabilidade dele vai depender da análise que a gente vai fazer de toda a documentação, né? E possivelmente alguns aperfeiçoamentos. Mas é um modelo possível de funcionar assim. Um ponto de atenção, Gesualdo, se tivesse que buscar lá no estudo, né? Falar assim, olha, isso daqui a gente precisa ter muita atenção. Qual seria esse ponto de atenção na tua percepção? Igualdade de armas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Dar igualdade para a negociação entre os arrendatários que já estão lá hoje e o futuro concessionário monopolista. E para dar essa igualdade de armas, né, tem a questão da segurança jurídica e um ponto muito bem levantado pelo Sérgio, que é pelo menos o direito de preferência, né? Você vai para a mesa para negociar já com o direito de exercer a preferência e um cuidado com conflitos de interesses, né? Definir claramente quem pode, quem deve ou não deve participar desse processo licitatório. Por fim, Jesus, sai ou não sai a privatização esse ano com essa contaminação que a gente sabe que tem dentro do nosso país e também muito bem pontuado também pelo Aquino, né, com a saída do ministro Tarcísio, uma vez que até propriamente ele já se posicionou nesse sentido. Com relação à saída do ministro, há uma tendência aí de permanecer o mesmo time, né, que estaria lá, pelo menos é o que a gente tem ouvido até o momento. Olha, Marcos, eu acho pouco provável que saia esse ano, mas um fator decisivo vai ser a quantidade de contribuições que efetivamente vão ser feitas até o dia 16 de março e a profundidade dessas contribuições, né? Se o modelo tiver um modelo, algo que eu te falei, é um modelo possível. Se nós, no entendimento, o modelo tiver bem azeitado, né, os riscos mitigados, tem uma possibilidade, na minha visão, ainda que remota. Mas se o nível das observações foram bem maiores, aí eu não acredito que saia. Obrigado, Gesualdo. Caio, deixa eu pedir a tua contribuição também para a gente poder entregar para o nosso presidente, Fernando Biral, a tua opinião, né? A primeira pergunta, se o modelo apresentado, na tua percepção, é adequado, né? E aí depois eu vou te fazer os outros dois questionamentos. Então, eu fico com a mesma opinião dos meus antecedentes aí, o Aquino, Gesualdo. Eu acho que é um modelo possível. Não é um modelo perfeito, mas o estudo foi bem feito, né? Eu acho que se pensou em quase todas as questões, né, que deveriam ser contempladas no edital de licitação. Então, é um modelo possível. É uma pena que a gente não tenha testado isso antes, mas é uma janela de oportunidade, né? Essa equipe, esse governo está aí, a gente não sabe o que vem depois, então é isso. É por isso que esse processo está indo tão rápido. Para pegar lá aquele ponto de atenção, né, Caio? A gente está com o Biral aqui, evidentemente a gente tem uma audiência gigantesca. O que a gente poderia dizer, né? O que a Abratec, o Caio Morel, perdão, traria como ponto de atenção desses estudos que foram publicados? Então, o grande ponto de atenção que eu vejo é a questão da regulação. A ANTAC vai fazer uma regulação e, vamos dizer, em princípio, ela deveria fazer uma regulação sobre o concessionário, o novo concessionário, para que ele, com o seu poder aí de monopólio que ele vai ter sobre várias atividades, ele não cometesse aí preços muito altos, abusividade, ou aumento de preços muito rápidos, né? Mas tem também uma provisão que traz regulação sobre os arrendatários, os atuais arrendatários. Os arrendatários eles vão transformar os contratos dele em contratos privados e tem uma provisão lá que preocupa muito a Abratec, que é uma previsão que a ANTAC também vai exercer regulação sobre esses novos arrendatários, né? Isso é preocupante, porque hoje a regulação que existe sobre arrendatários e terminais privados, ela não está tão específica como está naquele edital de licitação. Então, isso preocupa muito a Abratec, porque a gente tem visto aí algumas regulações exacerbadas, a gente tem discutido muito com a ANTAC, e isso é um ponto grande de preocupação para a gente. A desestatização, né, a privatização sai até o final do ano ou não, com essa contaminação que a gente tem nesse ano tão conturbado politicamente falando, né? Marcel, tudo é possível. Se o governo mantiver, vamos dizer, o Ministério da Infraestrutura mantiver o foco, né, nesse processo e nas outras privatizações, né,
agora saiu recentemente o edital de Itajaí, se for mantido foco e tiverem interessados, né, porque é um processo aí de 18 milhões de reais, vamos ver se tem interessados aí para pegar esse desafio e assinar esse cheque. E eu acho que ninguém pode garantir nada, tudo é possível de acontecer. Obrigado, Caio. Angelino, por fim, deixa eu finalizar com você, né? Evidente, te perguntar, o modelo apresentado é o mais adequado na opinião do Angelino e da Arbitrar? Eu nunca colei em prova, não, mas dessa vez eu vou ser obrigado, tá? É o modelo possível. É a mesma resposta dos meus antecessores aí. Eu vou encurtar essa resposta, que eu quero falar mais na próxima. Perfeito. Se a Arbitrar tivesse que pegar um ponto de atenção lá, né? O Angelino pegar um ponto de atenção do estudo para a gente compartilhar, não só com o Biral, mas com toda a sociedade portuária de um modo geral, qual seria esse ponto de atenção, Angelino? Vou falar um, mas vou falar uns outros periféricos, tá? Mas o principal, essa relação aí do privado com o privado, é o aspecto mais subjetivo que está em toda a documentação que foi disponibilizada. Tem uma figura lá chamada Código de Conduta. O privado que vencer a licitação, ele vai ter que desenvolver um código de ética, assim, como é que eu vou repactuar os contratos, reequilibrar, se eu vou dar direito de preferência do arrendatário atual, igual o aqui. Isso tudo ele vai ter que contemplar num documento que ninguém conhece, que vai depender primeiro do cara vencer. Para ele fazer isso, esse código de conduta vai ser submetido ao poder concedente e ele vai dizer se está bom ou não para regular esta relação comercial futura. Então, isso é uma caixa de surpresa, né? Vamos torcer para que seja feito bem feito, né? Mas pode ter algum conflito de interesse embarcado aí vai ser tarde, porque o cara já vai ser o concessionário, né? Agora, tem outros detalhezinhos que estão em torno do processo que eu queria destacar aqui. Por exemplo, nós temos algumas discussões que atualmente são polêmicas do Porto. Vai licitar o STS 10? Precisa correr para licitar o STS 10 agora correndo antes da concessão, sendo que o concessionário vai revisar o PDZ a cada 4 anos e a primeira revisão no primeiro ano, né? Então, talvez seja um caso de espera o teu concessionário, então, para ter essa decisão já que vai ser mais definitiva, né? Mesma coisa o STS 53, né? Que tem aquela questão da carga do lado do terminal de passageiro, precisa correr agora para fazer essas licitações antes da concessão, né? Então, isso é uma sugestão aí de aguardar, já que vai ser o concessionário, vai revisar o PDZ com isso. Questão do túnel. Excelente a ideia de tirar da concessão fixa do dinheiro para fazer. É uma antecipação daquela lei que está sendo discutida no Congresso, de reverter o dinheiro das concessões para o próprio setor. Já tiraram aqui na largada e já vai ser colocado para o túnel. Só que este túnel ele tem um valor estimado inicial, mas até agora ninguém se aprofundou. Assim, por exemplo, vai passar bitrem graneleiro nesse túnel? Vai passar o caminhão do Vira? Ou vai ser só para substituir os carros particulares que passam da balsa? Ah, não, vai passar o bitrem graneleiro. Vai descer pelo Canal 4? O bitrem graneleiro vai atravessar a cidade pelo Canal 4? Ou a alça de acesso ao túnel vai ser pela perimetral? Isso muda conceitualmente o custo do projeto. Então, esse valor de 2.980 que está previsto para a Túnel SA, ele tem que ser estudado com profundidade para que tenha um projeto certo na relação Porto-Cidade, entendeu? Não somos contra, mas essas coisas têm que ser amadurecidas. E, por fim, Angelino, dá tempo? Esse ambiente que a gente tem político, né? Não estou falando da nossa vontade técnica, estou falando do ambiente político que a gente tem no nosso país e a gente sabe o tamanho da interferência que isso gera. A gente prefere torcer para que o processo seja bem feito, né? Se ficar bem feito e ficar no ano, a gente, né? Ao invés de torcer para que seja feito no tempo, não. Vamos fazer quando estiver maduro, quando essas questões estiverem pacificadas. É possível, né? Mas a gente torce mesmo pela qualidade da discussão e das contribuições. Presidente Biral, primeiro, antes de mais nada, deixa eu te parabenizar pela tua disponibilidade aqui conosco, né? Eu acho que isso daqui é uma verdadeira audiência pública, né? A gente pegar as principais associações, a federação também nacional, representada aqui pelo Aquino, né? Nesse debate de altíssimo nível e ter a disponibilidade do presidente da autoridade portuária para debater isso conosco, principalmente no maior veículo de comunicação que a gente tem na nossa região. Eu fico muito feliz em avaliar e ver a sua postura e disponibilidade para que a gente possa pontuar todas essas questões que foram colocadas
de uma maneira extremamente democrática, transparente e, como eu sempre gosto de dizer, na bola, né, Biral? Porque, na verdade, a gente tem o orgulho de dizer que nós temos o maior porto da América Latina, né, ou da América do Sul, no quintal de casa. Biral, vou passar a bola para você, mas antes, se você me permitir, eu queria fazer duas colocaçõezinhas aqui que eu observei, né? A primeira é a preocupação muito grande com a questão da monopolização, né? Principalmente da autoridade portuária. Eu acho que existe um grande receio disso, né? Monopólio nem sempre é bom, a concorrência sempre é salutar, né? A gente sempre teve a iniciativa pública regulando os excessos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela é feroz pelo lucro e ela tem que ser, né? Ela tem essa tendência natural, isso está no DNA da iniciativa privada. Como é que a gente vai tratar disso? Porque foi destacado aqui por todos absolutamente no posicionamento, né? Uma outra questão da estabilidade jurídica, isso é fato, né? Dentro do nosso país, não está no nosso controle, infelizmente não está. E por fim, Biral, eu não quero entrar muito nessa polemização da ligação seca, né? A gente já sabe que isso é muito polêmico, mas eu li em algum ponto do estudo que o governo federal pode desistir da ligação seca após privatização, caso ele queira. Isso é fato? Isso pode acontecer? Bom, primeiro começando sua observação de que aqui realmente é quase uma audiência pública, né? Você tem 24 horas para responder tudo, tá, Biral? Tá. Eu vou dizer uma coisa, o fórum, pelo menos qualitativo aqui, a qualidade é excelente. Talvez até maior que na audiência pública. Mas, assim, realmente todas as colocações foram excelentes, né? Fica fácil jogar, né, Max? Você que foi jogador, você tem um time de craques aí do lado, né? É verdade. É fácil a gente discutir com quem sabe, né? Por isso que fica a minha admiração por você, aqui não é rasgação de seda, você sabe que eu não sou assim, mas por você estar aqui presente hoje, debatendo isso com a gente. Eu acho que é louvável isso, a gente tem que realmente aplaudir, porque a gente não tinha isso num passado não muito distante, tá, Biral? Tá joia. Bom, assim, eu acho que as primeiras colocações foram muito pertinentes, o Angelino complementou bem, falando sobre a questão também do shopping, né, que nós temos aqui, que realmente se assemelha, né, na administração aqui do complexo. O Sérgio aqui não falou muito sobre autoridade portuária local, né? Realmente, a gente tem uma questão hoje que nós temos uma preocupação muito grande com a gestão aqui do complexo portuário, mas tem muitas questões principalmente relacionadas aos contratos que são discutidas e decididas em Brasília, né? Com certeza, sim, nós participamos bastante dessas discussões, mas hoje você tem essa centralização no poder concedente mesmo, né? E é uma característica que eu acho que assim a desestatização ela vai adicionar vamos dizer assim, um foco local muito maior, quer dizer, o concessionário privado ele vai ter não só uma preocupação, mas ele vai ter que entender muito bem das potencialidades da região e vai ter que tomar as melhores decisões e vai ser numa velocidade mais rápida do que o poder concedente, né? Gesualdo falou sobre renegociação dos contratos, né? E também aí sobre as ferramentas, né, de mitigação, né, que estão sendo avaliadas aí para a gente evitar os erros lá da Austrália, né? O Aquino também falou sobre isso. E realmente tem uma preocupação, né, com a renegociação dos contratos. Os ativos de infraestrutura eles têm essa característica de serem ativos assim, um monopólio, né? Uma estrada, um aeroporto, um porto, é um monopólio. Então, para isso você tem que ter, para monopólios, uma regulação muito forte, né? Que é a regulação do Estado. E aí tem que ter realmente ferramentas de mitigação, que eu acho que algumas já foram incluídas, a necessidade de você renovar o contrato com muita antecedência, né? Então, você tem que já abrir essa negociação num determinado período, bem antes do contrato se encerrar, para que, se não for obtido um acordo, para que esse arrendatário atual ele possa rearranjar as operações, né? Mas você vai ter uma primeira
um primeiro foco na renegociação. E dentro dessa renegociação, que começa muito antes, acho que estamos falando 5 anos antes, você, se não tiver não se chegar a um bom termo, por uma questão que seja um abuso, vamos dizer assim, do poder econômico, ou um abuso aí desse concessionário, ele pode recorrer a várias ferramentas, aí ele pode promover uma mediação, né? Pode ter uma arbitragem com ataque, pode ter questão concorrencial, pode ir ao CAD, enfim. Então, tem algumas ferramentas para você mitigar para que o terminal, né, ele não tem o direito, vamos dizer assim, de renovar ou de participar. Na verdade, eu acho que essa questão de você ter que iniciar uma renovação antecipadamente, ela já obriga você, pelo menos, a ter essa conversa inicial. Obviamente que isso, o concessionário privado pode ter vamos dizer assim, outras preferências, etc., mas eu acho que bons acordos, né, se você tiver vamos dizer, uma remuneração justa, bons acordos tendem a ser realizados. Sobre a questão do modelo, né, ele é um modelo possível, né, ele é um modelo brasileiro, e ele tem realmente as particularidades dele, porque o Brasil realmente tem a questão de você ter essa regulação federal, em outros locais você tem uma regulação, às vezes, não só federal, mas uma regulação estadual forte, mas aqui no Brasil você tem uma regulação forte federal, e realmente ele virou um modelo customizado. O Abrasporte, como o Sérgio Aquino falou, tem essas características de um controle também muito grande sobre as tarifas, né? Que eu acho que também dá uma tranquilidade maior para os operadores, né? Para os terminais. Tem uma outra questão aqui, outro ponto de atenção, né? Sobre CAP, né? Que eu acho que aí, em parte, como o Sérgio falou, está endereçado, né? No PDC, mas eu acho que talvez isso possa ser objeto de contribuição, de possível atuação aí em outros campos aí do CAP. Tem uma questão aí mais que o Caio falou sobre a regulação sobre os terminais, né, que isso pode preocupar, porque a ANTAQ, quer dizer, a hora que você tiver a desestatização dos complexos portuários, ela vai acabar, eu acho que regulando um pouco mais, talvez, aí os terminais. Eu acho que esse talvez seja um movimento natural, né? Outro ponto aqui que aí o Angelino falou sobre o código de conduta, né, de ser desenvolvido. Não sei se a gente teria tempo ainda de desenvolver, mas é uma sugestão que pode ser dada ao longo do ano, isso ser desenvolvido, né, pelo poder concedente, ou até com base em sugestões aí dos próprios arrendatários atuais. Sobre o STS 1053, a gente defende que seja feito aqui o leilão, né, mais por uma questão de preocupação nossa em relação aos clientes, né, ao cliente final da carga, porque a gente corre o risco de ter uma utilização muito grande dos terminais de containers, aí a gente já está chegando próximo da capacidade. No caso de fertilizantes, a gente não atende a carga, né? Realmente a gente está em déficit muito grande, e a gente precisa tentar eliminar esses gargalos que nos preocupam, né? Então, a nossa atuação é mais focada nisso hoje, a gente encontrar uma solução e não esperar mais tempo, né? Nesse sentido. Sobre o túnel, tem a questão aí basicamente, acho que vai atender alguma coisa do caminhão do Vira. Eu acho que não identificamos muita demanda por parte assim, de trens, de bitrens ou de caminhões que estejam muito carregados de granéis, cruzando as duas perimetrais, né? Mas as duas margens. Mas eu acho que o caminhão do Vira vai utilizar.
e esperamos também que o VLT também utilize. Mas eu não acredito que quando se falou em um governo desistir do túnel, é assim, o governo, na verdade, é que ele precisa conceder, mas ele tem uma opção, né, de executar. Né? O governo ele tem a opção de executar, porque o concessionário vai fazer o aporte em uma subsidiária, uma empresa nova, uma SPE, que nasce pertencendo ao governo. Então, o governo pode executar. Agora, não tem vocação para essa execução. Né? Então, o que se está trabalhando no modelo é que o governo abdique disso para conceder o túnel. Tá? Mas, obviamente, que tem que realizar. Eu acho que seria uma frustração muito grande se um novo governo não fizesse isso ou se deixasse de executar esse investimento, ou mesmo se quisesse fazer e isso tornasse um fracasso. Né? E, assim, em relação ao cronograma, nós estamos trabalhando muito e tem toda a equipe, né? Não só do Ministério da Infraestrutura, mas acredito que no Ministério da Economia e de outros setores do governo empenhados nisso. Acho que, como o Caio falou, é uma janela única. Né? Se a gente perder essa janela, a gente não sabe qual que vai ser o próximo modelo que vai ser desenvolvido, né? Nem para a desestatização, se muda tudo, se não faz desestatização, se muda todo o modelo de setor, a gente não tem controle sobre isso. Então, eu acho que assim é uma oportunidade única para a gente, pelo menos, ter uma previsibilidade. É o possível, talvez não seja perfeito, mas acho que pode corrigir muitos problemas que nós temos e pode garantir aí uma tranquilidade, pelo menos aí por algumas décadas aí para os operadores, né? Então, hoje eu acho que temos o melhor modelo possível. Pode ser aprimorado, alguns aspectos podem ser melhorados, podemos acrescentar mais segurança jurídica a isso. Segurança jurídica que hoje nós não temos, né? Porque, assim, hoje a gente está vivendo, aí vocês estão vendo o drama da dragagem. Quer dizer, como é que um contrato, prazo de vigência encerrou, aí o nosso fornecedor entra para estender o prazo do contrato, aí nós falamos, bom, se ele está querendo estender o prazo do contrato é porque ele quer executar o contrato, quer dragar, e faz 1 mês e meio que não draga 1 metro cúbico. Então, por inúmeros problemas, inclusive com a quebra dos equipamentos aqui. Então, assim, e aí a gente recorre ao judiciário. Tivemos uma decisão positiva que botou uma multa de 100 mil diária, que é pequeno, né, o valor, mas botou 100 mil de multa diária. Hoje nós tivemos uma decisão do desembargador que falou que não precisa, pode suspender a execução da multa, isso pode ser discutido mais para frente. Então, assim, como é que a gente fica nessa situação, né, à mercê aí de um fornecedor arriscando o complexo portuário? É uma situação de insegurança jurídica, né? Essa insegurança jurídica, eu não sei quando que a gente vai eliminar aqui no país, né? Mas, enfim, eu acho que a mensagem eu acho que é o modelo que pode ainda ser melhorado com as contribuições. Acho que tem espaço. E o governo vai ser sensível, acredito, aí, pelo perfil do nosso secretário, em ouvir as contribuições e fazer uma coisa ainda melhor, tá? Para a gente reduzir realmente os riscos, né? Principalmente associados a essa questão monopolística que é natural dos ativos de infraestrutura. Eu agradeço, Fernando, pela tua colocação. Infelizmente, o nosso prazo é curto, né? Se pudesse, eu ficaria aqui mais 1, 2 horas debatendo com todos vocês. Mas deixa eu pegar essa oportunidade, esse gancho, e quero assumir um compromisso com todos aqui, né? Haja vista que a posição de todos, absolutamente, foi de que é um modelo possível. Então, eu gostaria de me comprometer com os senhores de nós fazermos o primeiro encontro Porto e Mar, agora em março, para tratar da desestatização, e trazer os colunistas de polpa à proa, juntamente com o ministro Tarcísio. Eu já fiz o convite ao ministro Tarcísio, já estou estendendo o convite também ao Fernando Biral, obviamente ao Piloni, porque eu, particularmente falando, eu assisti também a audiência pública e senti falta de bastante coisa. E se a gente puder debater, né, eu acho que a gente pode transformar um modelo possível em um modelo factível, né? E efetivamente dar continuidade para o desenvolvimento do maior porto da América Latina. Angelino, obrigado pela tua presença aqui. Já fica o convite, Angelino, guarda na agenda aí dia 11 de março, quero fazer o primeiro encontro Porto e Mar,
Quero todos vocês aqui para a gente discutir esse tema no maior veículo de comunicação que a gente tem na nossa região. 11 de março, né? É bom saber a data antes. Pode 11 contar com a gente. de março é uma data concorrida em março. Eu já sei, Biral, é por isso que eu já propus ela, porque eu sei que o ministro vai estar aqui de manhã, né? É por isso que eu estou tratando 11 de março. Estou tratando com o gabinete lá para ser 11 de março de manhã, num evento que ele tem, e à tarde aqui com a gente, tá? A joia. 11 de março estaremos numa missão internacional aí. Grande parte das pessoas. Tá, perfeito. Talvez essa data não seja boa, não. Vamos avaliar a data, A gente avalia a data e rediscute isso. Na verdade, eu fiz o convite a priori para o ministro, né, por uma necessidade aí pontual particular dele, né, e ele está avaliando essa data. Obviamente que, pelo fato do ministro estar presente, a gente depende da data dele. A princípio, era 11 de março, fruto de um outro evento, tá? Mas, pelo que eu sei, pode ser que não ocorra em março, mas, perdão, dia 11 de março. Mas eu vou passar para vocês, por isso que, a princípio, eu disse março, tá? Tá. 11 para mim já está fora de cogitação. Se for outro dia, eu posso. De 3 a 12 de março estarei fora. Perfeito. De toda maneira, Genino, mas a gente quer contar com você, né? E eu te agradeço aqui a participação junto com a gente. Não, a gente estar junto aí, eu acho que o modelo é possível, o segredo do sucesso do modelo melhorar é a participação, é a contribuição. Isso aí a gente não pode reclamar em nada do governo, porque eles realmente escutam. Eles dizem lá que não existe nenhuma consulta, nem audiência pública que não transforme efetivamente o material, e é verdade, a gente tem comprovado isso. Então, grande parte do sucesso está nas nossas próprias mãos. Não podemos nos omitir, tem que entrar e contribuir, né? A gente está firme aí nesse propósito. Agradeço, Angelino. Caio, obrigado pela tua presença, meu amigo. Toda vez que eu requisito você sempre disponível aí para a gente e para o nosso setor portuário. Muito obrigado. Obrigado a você, Maxwell. Foi um prazer aqui estar dividindo esse programa aí contigo, com o Angelino, Gesualdo, Sérgio Aquino, da FENOP, e o nosso presidente Fernando Biral aí, que a gente só tem que cumprimentar pelo grande trabalho que está fazendo aí frente à SPA. Muito obrigado a todos. Gesualdo, meu amigo, tá tudo bem aí em Brasília? Os ventos estão calmos por Brasília. Muito obrigado pela tua presença e dentro em breve vou te visitar em Brasília também, visitar o Aquino, evidentemente, e os outros amigos. Obrigado, eu vinha tomar o café aqui da BTP, o melhor de Brasília, viu? Mas, Maxwell, falar de sistema portuário brasileiro é falar de segurança nacional, né? Eu diria até mais de soberania nacional, né? Porque, como nós falamos, né, todo o nosso comércio internacional passa pelos nossos portos, né? Então, é através do qual nós colocamos os nossos produtos em competitividade aí mundo afora. Então, esse processo tem que ser visto, sim, com bastante cautela. É um modelo possível, como o Caputo falou, temos que estudá-lo à exaustão, porque não podemos errar, né? Então, se tiver a menor dúvida, nós temos que primeiro dirimir essa dúvida para depois entrar em produção. E não temos dúvida, né, que o governo é sensível a isso, nós do setor privado somos sensíveis a isso e vamos dar as nossas contribuições. Muito obrigado. Aquino, meu amigo, obrigado novamente por estar aqui comigo. Poucas pessoas sabem disso, queria fazer esse depoimento hoje. Logo quando eu comecei numa outra emissora, acho que a minha terceira entrevista foi com o Aquino, e posso confessar que aprendi bastante com você, Aquino. Obrigado pela presença aqui. É isso, amigo. A gente sempre aprende em conjunto, né? Vai trocando informações. Nós somos resultado de com quem a gente se interrelaciona. Maxwell, mais uma vez, parabéns. Eu queria reafirmar o que foi dito aqui, né? Isso foi uma verdadeira audiência pública. Eu acho que, aliás, poderia ser o vídeo divulgado aí numa próxima audiência, né? Lógico que a gente também tem sugerido que o ideal é que a gente revisse também os regramentos de audiência pública. As audiências públicas no Brasil, elas estão muito burocratizadas, né? A gente, por exemplo, nós, quando vamos emitir um posicionamento, a gente tem 5 minutos e depois não há tempo não há limite para as outras posições e, às vezes, a gente não tem como, pelo menos, uma réplica, né? Então, eu acho que a gente precisaria também evoluir um pouquinho nisso. Mas uma coisa, finalizando, Maxwell,
a preocupação da FENOP da preocupação é a constatação. Precisamos, sim, medidas para garantir a competitividade do porto de propriedade pública. Nisso, enaltecemos o trabalho e a decisão do governo de mexer no tema, ok? Agora, também precisamos dar a mesma atenção à preocupação com o que vem pela frente. Eu queria lembrar que um empresário disse num dos eventos, os males do modelo atual a gente já conhece. Agora, nós não temos certeza do que vem pela frente. Por isso que o ideal teria sido implantar num porto, como, por exemplo, lá em Vitória, né, com dimensões menores, aguardar o funcionamento para depois implantar no maior porto do país. Mas, se o governo quer seguir nessa linha, nós não somos oposição, não. Nós queremos trabalhar conjuntamente. E vamos tentar estar com você aí nesse evento que você está programando. Parabéns pelo seu trabalho, Maxwell. Imagina, eu agradeço aqui, esse espaço é um espaço nosso. Presidente Biral, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Me faz um favor, manda um beijão para a Fernanda também, que sempre nos atende bem aí toda vez que a gente precisa. E quero também, né, estender os meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo hoje. E como eu disse inicialmente, estou colocando aqui, estou falando em nome do Grupo Tribuna para que a gente faça um evento em março. Evidentemente, a gente precisa ver aí conflito de agendas, a gente está disposto a fazer isso. E o primeiro encontro Porto e Mar, eu acredito que deva ser com foco nessa relação da desestatização, haja vista aí que a gente pode contribuir bastante, uma vez que a gente pode reunir formadores de opinião, como a gente acabou de fazer aqui, e concordo com todos, presidente, foi uma verdadeira audiência pública aqui, e aprendi, mais uma vez, com todos vocês. Biral, a palavra está com você, e a mensagem final também para o nosso setor portuário. Bom, com certeza foi excelente aqui, todas as discussões, os pontos levantados, colocados. Como o Angelino falou, né, acho que a gente pode ter a oportunidade agora de construir um modelo melhor a partir aí das contribuições da comunidade portuária, né, dos operadores. Então, a gente fica realmente na expectativa de receber as sugestões de melhoria, vamos ouvi-las, né, incorporar um modelo. E é um modelo realmente aí, é o melhor possível, eu acredito. Tem questões, como o Sérgio falou, que se a gente tivesse aí uma outra situação política, talvez, uma garantia de continuidade de governo, talvez avaliar a implantação desse modelo durante 1, 2, 3 anos e depois ter a oportunidade de corrigir em Santos, talvez fosse o ideal, mas a gente não controla, não sabe o que vai acontecer agora nesse novo calendário eleitoral, as mudanças que podem surgir. Então, realmente, eu acho que é uma janela de oportunidade essa. A gente tem que aproveitar e a gente tem que fazer um modelo que realmente atenda, né, aos interesses da comunidade, obviamente permita que o concessionário ele tenha seu retorno, né, pelo capital investido, mas é fundamental que esse modelo ele viabilize uma competição saudável aqui dentro do porto e priorize aí a eficiência, para que a gente não tenha mais situações como nós tivemos no passado, de problemas relacionados com, principalmente, a gestão, né, das obras públicas, que no Brasil é muito complicada, é muito difícil você alterar essa situação, a legislação que envolve tudo isso é mais fácil realmente fazer a concessão. Então, a mensagem é essa, de otimismo em relação ao processo. A gente acha que o processo vai avançar bastante e teremos a publicação esse ano. Esperamos que o leilão também saia esse ano, mas já é mais difícil, mas com certeza o edital nós estamos otimistas que vai sair esse ano. Então, isso eu acho que vai tirar um grande ganho para todo mundo. Agradeço, Biral, as tuas palavras, agradeço a todos. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Apoio
Apoio institucional.